Chegou a hora de você realizar o seu sonho e a Montecar Automóveis é a loja que vai torná-lo realidade. Seminovos de todas as marcas com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. A Montecar Automóveis tem 20 anos de tradição e agora está mais perto de você. Avenida Antônio C. Costa, 567 em Osasco. Telefone 3609-9213. Montecar Veículos. Credibilidade para você realizar o seu sonho. Unip é excelência. A Universidade Paulista Unip alcançou no Brasil o maior número de notas máximas nos cursos de bacharelado no ENADMEC 2012, conforme publicado na imprensa. Nas 10 primeiras notas de cada um dos 10 cursos, a Unip obteve notas máximas em 8 deles, 100% a mais do que as segundas colocadas. No total, a Unip tem 200 cursos no grupo de excelência. E mais uma vez, segundo o ranking universitário, a Unip é top no mercado de trabalho. Um grande abraço para você, Encontro Esportivo em mais um sábado para você que está ao vivo aqui comigo na TV Esporte Mais. E nesse sábado a gente recebe o técnico de futsal feminino, deixa eu cumprimentar aqui, Tadeu, um prazer tê-lo conosco. Quem é o Tadeu Anés? Prazer, Edson Tadeu Anés, sou cidadão osasquense, vim do futsal, joguei na época de Eternite e assim que joguei, como não tinha muita capacidade técnica, fui virar técnico, eu já estudava, já tinha sido formado em educação física. Comecei como preparador físico das categorias de base, técnico, e aí passei no sub-20 até chegar no adulto. Fui auxiliar técnico do Luiz, que é meu irmão também, que é professor e é técnico, até 2003. Aí a partir de 2003 eu virei técnico e entrei no feminino, isso tudo com masculino. Em 2005 entrei no feminino e aí sou técnico desde 2005 da equipe de Osasco. E a gente acompanha ele aqui, o Edson Tadeu, técnico do futsal feminino. Um time muito bom. Nós chegamos mais recentemente, chegamos em 2012 aqui a Osasco e estamos acompanhando esse trabalho com brilhantismo. A gente sabe de todas as dificuldades, vamos comentar aqui com o Tadeu um pouco mais para entender até da modalidade, né? Que é tão legal quando a gente transmite, a gente vibra, né? Fica muito bacana. Hoje eu falo até, sou narrador de algumas modalidades, mas eu sinto mais emoção narrando um jogo das meninas do Tadeu, né, do futsal feminino, do que um jogo de futebol, que é parado. Muitas vezes tem enrolação e aquelas catimbas. Ali não, aquela velocidade do futsal é realmente muito legal. Mas para explorar um pouquinho mais essa sua carreira, então você era jogador, foi um jogador de futsal também? Comecei, jogava no clube, no Floresta, aqui um clube de Osasco. Aí nós tínhamos um time bom aqui na região e a Eternite começou a investir, o clube da Eternite, e contratou a gente. Através de uma parceria com a prefeitura, então nós viramos funcionário da prefeitura e prestava o serviço na Eternite. Foi um negócio bom que deu resultado que até hoje nós estamos lá. Prestamos concurso a priori depois e conseguimos entrar e ficamos. Então é um fruto de um trabalho que deu certo. Que legal. Aí você foi jogador, fez alguma especialização ou somente... Sim, tenho 2 pós-graduações, sou graduado pela Universidade de Mogi das Cruzes, fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, que na época eu era preparador físico. Entendi. E tenho mais uma pós-graduação em metodologia da aprendizagem do futsal e do futebol. Muito legal. E a gente está aqui com o Tadeu, a gente tem como parceiros também a Universidade Paulista, a Unip, né? E hoje influencia bastante, né? Eu imagino que o principal motivo até de você ter um time bom, um time competitivo, seja essa parceria com a Unip, a oportunidade de fazer atleta estudar. Sim, é muito importante no nosso meio. Feminino mais ainda, masculino tem um mercado maior do que o feminino, a competição de qualquer modalidade do feminino tem um mercado mais difícil. E as parcerias com a universidade, no caso da Unip aqui em Osasco, traz um incentivo muito grande para as meninas. E sem essa parceria, acho que é até difícil a gente montar time. Porque é uma coisa muito boa elas estarem estudando, elas estarem se preocupando com o futuro delas. E traz isso junto com o esporte, que é o que elas gostam de fazer. São jogadoras que adoram jogar futebol e futsal.
Então, sem a parceria, hoje eu não vejo mais uma equipe conseguir se manter sem essa parceria com a universidade. É, muito importante. A Unip faz um trabalho excepcional no esporte osasquense e principalmente com esse time, sempre trazendo boas jogadoras para o time de futsal feminino aqui de Osasco, em que a gente está acompanhando mais de perto. Vamos ver o último jogo que nós transmitimos do futsal feminino, foi pelos jogos regionais. Daqui a pouco vai explicar um pouquinho mais aqui o Tadeu, as competições em vigência, aquelas que também vai disputar. Mas a gente vai relembrar de um jogaço contra São Caetano, outro jogaço, que no ano passado havia sido também assim, lá na cidade de Barueri. Vamos acompanhar o que aconteceu nessa partida dos jogos regionais aqui em Osasco. Osasco e São Caetano fizeram mais uma vez a final do futsal feminino. No tempo normal, empate em 2-2. Ataque, olha São Caetano, a batida! Gol! A bola, Jennifer! Gol! De Osasco! Bateu! Gol! De São Caetano! Cruzamento, gol! Gol de Osasco! Na prorrogação, o empate persistiu e fomos para a disputa de pênaltis. Osasco teve a chance de vencer São Caetano, ao contrário do ano passado, mas o time do ABC mais uma vez ficou com ouro em um jogaço. Se defender, acaba. Se fizer, a equipe de São Caetano fica viva. Vai para a cobrança São Caetano. Gol! Thalitinha! Se Osasco fizer com a Bruna, Osasco será campeã dos Jogos Regionais no futsal feminino. Vai para a bola, Bruna defendeu! Camila contra a Regiane, goleira contra goleira. Vai para a cobrança, Camila, bateu! Gol de São Caetano! Vai para a cobrança! Para fora! São Caetano conquista o título dos Jogos Regionais de Osasco no futsal feminino. Então, aí depois, hoje eu já chamei, hoje não. A gente está de volta, a gente está comentando aqui justamente o seguinte, desses pênaltis, duas oportunidades que teve à frente, né, o time do Tadeu, o time de Osasco, e eu gosto dessa goleira, cara, joga demais a Regiane, ela foi bater o pênalti, não tem culpa, né? Não, nenhuma. Né? Sim, nós estávamos na situação, quando chega nos pênaltis, tem quem está melhor, infelizmente é assim. Uhum. Quem está melhor no momento, que não cansou muito, não teve uma lesão, e está com a cabeça boa, a gente então procura. Lógico, nós temos os treinamentos para saber quem são os melhores que batem. Isso daí a gente sabe que nós vamos escalar lá algumas que já tem condições e treinam. Só que algumas outras situações que é momento. Quem está bem vai bater. E aconteceu isso na seleção brasileira. Aconteceu. O nosso capitão, né, o Thiago Silva contra o Chile, chegou e falou que não queria bater, queria ser o último, né? sim. Isso acontece. Nós tivemos uma jogadora, acabou o jogo, ela falou pra mim, Tadeu, eu não bato. Não tô legal. E tem gente, não sei se no caso do Thiago, eu sinceramente não concordo. Acho que o capitão do time, pelo amor de Deus. Mas tem gente que fala, isso é até bom, né? Porque vai bater também desequilibrada. Sim, claro. Naquele não momento, adianta, né? o técnico, Não adianta. quando chega nessa situação, do momento de o jogador, naquele momento, falar, eu não bato, não adianta colocar ele pra bater. É até melhor que ele foi sincero, né? No sim. caso, ela foi sincera. Ele tá tirando a responsabilidade dele. Foi o que eu falei pra ela, eu já conversei com ela depois que passou toda essa situação, eu conversei com ela, falei, olha, eu não quero mais ouvir isso de você. Tá certo. Porque tudo bem, você está sendo Você é honesta. o comandante, né? Você está sendo honesta em me falar que não quer bater, mas você está tirando sua responsabilidade e jogando sua responsabilidade para outra jogadora. Eu falei, você foi a melhor jogadora nossa durante o jogo. A Vanessa foi a melhor jogadora nossa Ela é no muito campeonato boa, inteiro. Que mais equilibrada, a velocidade dela foi muito boa. E ela falando para mim que não vai bater, ela está jogando a responsabilidade com uma jogadora que não estava bem. É verdade. Que pode estar no momento do jogo, não ter ido bem. Então, eu conversei com ela, falei, ó, então você vai treinar, daqui pra frente você vai treinar. Entendi. E eu não quero mais ouvir isso de você. Você vai lá, bate e erra, não tem problema. Tanto é que eu falei pra ela, você não teria mais condições do que a Regiane de bater, que é goleira? É, acho que teria. Eu falei, então. E você me falando que não quer bater, você tá jogando a responsabilidade pra Regiane. É verdade. Que não tem condições mesmo, ela é goleira. Ela é goleira.
Então, Aconteceu isso, outro caso, vamos dar exemplo aqui. Aconteceu na final da Copa Paulista, semifinal da Copa Paulista, o Audax, que hoje também é de Osasco, contra o Grêmio Osasco, os dois times que hoje é do Sr. Mário. E foi o Yamada cobrar e o Arthur foi expulso. Arthur, que é até da Várzea aqui de Osasco, foi expulso durante o jogo, então seria o Arthur a bater. E aí o Yamada bateu displicente e errou o pênalti também. E na época eu, depois conhecendo o Yamada, percebi que não era da índole dele fazer isso. Mas eu imaginei, o Yamada bateu desse jeito porque ele ficou bravo com o Arthur. Não era ele, né? Mas enfim, algo um pouco parecido, que foi a goleira, né? Foi a Regiane. Sim. Não pode cobrá-la. E ela é muito boa goleira. Até vamos dar um destaque aqui ao time hoje, mesmo com fortes mudanças que atravessam o futsal, ano a ano, a gente vai comentar um pouco disso. É muito difícil de manter uma sequência, né, Tadeu? Mas, mais uma vez, o time de futsal feminino vem forte. Eu fiz só um jogo, fui para Brasília, eu queria ter feito todos. Mas vamos fazer do Paulista, do futsal. Mas, sinceramente, eu vejo um time muito forte, mais uma vez, aqui em Osasco, que você tem em mãos. O trabalho foi elaborado no começo do ano, em parceria com a Secretaria de Esportes e Unip. Nós pensamos no grupo, queríamos trazer algumas jogadoras, não conseguimos, mas as que vieram foram jogadoras bem escolhidas por mim, pelo parceiro, pela Unip também, que tem toda essa liberdade de ver jogadoras, principalmente do esporte universitário. Tem pessoal competente por lá também, né? Tem um trabalho sério lá no esporte universitário. Então eles selecionaram algumas jogadoras e nós montamos esse grupo, que é um grupo muito bom. Tem Regiane, cita algumas jogadoras, para a gente até deixá-las mais conhecidas nesse cenário, né? Os dois quartetos, que é um time, eu trabalho muito com quartetos durante o jogo, que cada 5, 6 minutos a jogadora Você sai. troca o quarteto? Troca todo o quarteto. Então é a Jennifer, que já era do ano passado, Jennifer, Liv e Vanessa. As três e permanecem. A Lidiane. Essas 4 eram remanescentes do ano anterior. E o outro quarteto são jogadoras novas que vieram. Que aí entrou a Camila, que veio do campo, a Bruna, que veio de São Bernardo, uma excelente jogadora, está muito bem, canhota, tem uma capacidade de fazer algumas situações que outros jogadores não fazem, ela consegue fazer. A Jéssica, que veio do campo, uma jovem que nunca jogou salão, mas está surpreendendo do lado muito bom, que a qualidade técnica dela é muito boa. Fizemos uma reportagem com ela, vamos passar aqui daqui a pouco. Sim, ela é uma jogadora que está crescendo muito, está aprendendo. Esse período de adaptação é difícil, mas ela está superando. Essas duas jogadoras que você citou, a Jéssica e a Bruna, um drible diferenciado até, né? São jogadoras diferenciadas, jogadoras que podem sair de uma situação que normalmente as outras não conseguem. Entendi. Mas elas têm condições de sair com mais facilidade. E a Bianca, que foi jogadora nossa em 2011 e está retornando esse ano. O jogo do Santo André, ela jogou muito bem. Jogou. Nós tivemos, Eu fiz. com as nossas dificuldades, encaixamos muito pressão, concentramos no adversário e foi um jogo muito bom, de superação. Jogamos fora do nosso padrão, vocês conhecem, já acompanharam a gente, já fizeram algumas transmissões. Sabe que o nosso padrão de marcação é lá em cima. É verdade. Que a gente gosta de ficar com a posse da bola, mas infelizmente a gente devido à nossa má preparação, nós não tínhamos condições de fazer o que a gente gosta de fazer, que é marcar lá em cima. Então nós tivemos que marcar lá atrás, dar a posse de bola para o adversário e contra-atacar. E agora volta Campeonato Paulista, já tá para voltar já, né? Ah, sim, dia 1º de agosto retorna o campeonato. A gente é o último jogo do primeiro turno, dessa fase inicial. A gente joga contra o São Bernardo dia 1º e aí a sequência do segundo turno. Vamos transmitir os jogos do futsal feminino do técnico Tadeu. Você parar nesse bloco, tem muito assunto para falar com ele ainda. E quando voltarmos a gente vai discutir mais com o Edson Tadeu, técnico do futsal feminino. Hoje meu convidado, hoje o meu encontro é com ele. Voltaremos. Se você quer brigar e acha que com isso
Você é jogador, técnico, dirigente ou torcedor do melhor futebol amador do estado de São Paulo? Então o seu lugar é aqui, no Amadores da Bola. Luiz Carlos Júnior traz gols, convidados e informações sobre tudo o que rola no futebol amador de Osasco e região. Sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, na TV Esporte Mais. Oi, tio. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quantas malas! Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão. Tem que ser Santino. Eu também adoro Santino. Olha essa bolsa. Não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br. Encontro esportivo de volta para o segundo bloco com Edson Tadeu, técnico do futsal feminino de Osasco. E nós aqui, Tadeu, somos mais acostumados com o campo, né, com o futebol. Temos aqui como nosso gestor da emissora também, o senhor Mário Teixeira, que tem os times de futebol que vão muito bem, por sinal. E teve uma parceria até recente, né, com o futsal feminino, sendo o Grêmio Osasco. Jogava como Grêmio Osasco. Queria que você explicasse como funcionava um pouco, porque terminou. Nós, 2011, 2012, nós tivemos uma parceria com o GEL, com o Grêmio Esportivo Osasco. Foi um ano de sucesso, em 2011 nós fomos campeão estadual, conseguimos a vaga para a Taça Brasil, em 2012 disputamos a Taça Brasil, ficamos em segundo colocado. E foi um ano, 2 anos de uma parceria boa, porque acabou, já não sei explicar, é uma questão de política entre eles, trocou a Secretaria de Esportes, deve ser esse motivo, pela troca da Secretaria, deve ter trocado e não continuou a parceria. Não é nem a sua, né, Tadeu? Não é, infelizmente eu não tenho esse contato com eles. Eu só peço que um dia volte, porque foi um ano muito bom, 2 anos muito bons. Oportunidade, você está aqui na TV. 2 anos muito bons, que o futsal feminino teve uma estrutura muito boa, que eles ajudaram muito, tá? Que eles estão acostumados a fazer esporte de alto nível, que é o futebol masculino. E de um custo maior. De um custo maior. Então nós tivemos 2 anos muito bons com o GEL. Infelizmente acabou, mas aí o trabalho continua, nós temos que continuar trabalhando. Agora, os resultados foram positivos nesses 2 anos. Foi muito legal, né? Tinha a casa também, que ajudava muito, né, das atletas. Sim. É muito legal. Agora o detalhe é o seguinte, ouvi rumores, como disse o nosso Wellington Bellarmino aqui, ouvi rumores de que seria montado um time, só que de campo, pelo que eu sabia, né, pelo que eu ouvi dizer, de futsal, de futebol feminino. Recentemente houve essa especulação aqui na cidade de Osasco. O que seria muito legal, né, já até comentei com o senhor Mário Teixeira, seria muito bacana, porque já temos um time de futsal muito bom e que poderia ser feita até uma parceria ali para fortalecer, né, o futebol feminino, futsal e futebol feminino aqui de Osasco. Tomara que volte também, né, à tona essa discussão. É uma coisa importante para o esporte de Osasco, né? O esporte em Osasco, eu acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas e quanto mais estiver em alto nível, em alto rendimento, você traz é um espelho para as crianças. Então você pega hoje os Solis, saindo um pouco do futebol e do futsal. Sim, ótimo exemplo. É um exemplo que todas as meninas têm a perspectiva de jogar um dia lá igual as meninas estão jogando. Que treinam, você fala que treinam no Bradesco, né? Sim, é o Bradesco que Bradesco tem... Esportes. Sim. E tem a possibilidade de jogar no melhor time de vôlei. O objetivo delas tem um objetivo na vida delas ali, que é um dia chegar lá. E se a gente tiver um time de futsal e um de futebol, como você citou, que o futebol tem muito mais visibilidade do que o futsal, é verdade, vai trazer para as meninas de Osasco entrar em escolinhas e participar de peneiras, e participar de jogos.
e ela vai vislumbrar alguma coisa no futuro. E pra teria ela. essa relação, por exemplo, eu vejo que no futebol masculino, muitos bons jogadores saíram do futsal e foram para o campo. Poderia funcionar assim, é mais ou menos isso que você está falando. Jogadoras até jogariam ali com você, mas com uma perspectiva Claro. de jogar nesse time, né, de Com futebol. certeza. Eu acho que fora do país, que a gente vê o futebol feminino e o futsal feminino aqui no Brasil, muito engatinhando, ainda, infelizmente, a nível das jogadoras se sustentar e se promover e ter uma vida feita daquilo, difícil no Brasil. Muitas saem, como a Marta saiu, Cristiane, saem do Brasil para conseguir uma independência financeira. A gente não sabe se é o ideal, mas pelo menos é melhor do que no Brasil. E se a gente juntasse, tivesse 2 times, tanto de futsal como de futebol, era uma perspectiva dessas jogadoras se encaixarem. Quem não encaixou no futebol pode vir para o futsal, quem está se destacando no futsal pode ir para o futebol. E se houvesse essa parceria, seria muito bom para Seria muito legal. E eu pro trouxe esporte aqui, feminino. o programa nem tem muitas edições, o encontro, mas eu já trouxe 2 especialistas, até porque eu gosto, sinceramente, de futebol e também futsal feminino. E eu trouxe o Vinícius Munhoz. O Vinícius é um gaúcho, né, que já foi da seleção brasileira, né, já foi da comissão técnica, já treinou futebol feminino nos Estados Unidos durante 2 temporadas. É um excelente profissional já na área de campo, né? O Tadeu, que está aqui do nosso lado, é de futsal. Mas o que a gente gostaria aqui de falar para o senhor Mário Teixeira, né, que sempre nos assiste, profissional bom não falta, profissional de alto nível. Tem o Luiz, que é o irmão do Tadeu, que é coordenador hoje aqui do futsal também, né, já mais na área de futsal. Mas seria muito legal, um negócio que eu percebo, me corrija se eu estiver errado, muito mais barato, né, e que, pelo menos de minha parte, assim, traz um interesse do público. É um negócio que o pessoal, cada dia que passa, vai gostando mais de assistir as mulheres, seja nas quadras, seja no campo. Eu acho que seria um negócio bom, agora com essa ascensão do Audax meteórica, de repente colocar um time aí, por que não, do Audax nas quadras e no campo. Então fica aí, lança, a gente tem a oportunidade aqui de falar diretamente para ele, né? Fica lançada aqui uma ideia que eu acho que seria excelente. Da nossa parte seria muito bom, principalmente quando você está por trás uma universidade, que é o caso da Unip, e um clube, no caso o Audax, mais a prefeitura, com certeza a estrutura seria quase que fantástica e perfeita para fazer o futsal de alto rendimento. E para nós seria muito importante você ter uma sequência de trabalho, você tem um clube por trás, você tem uma sequência maior de trabalho, uma garantia de trabalho. E aí eu defendo o lado do futsal. O futsal é muito mais dinâmico, então quem assiste um jogo de futsal vê que as oportunidades, as chances, as movimentações são muito maiores do que do campo. Então, na minha opinião, é lógico que como eu sou do futsal, eu gosto muito mais, é natural que eu vou falar bem do futsal. Mas eu acho que vendo um jogo de futsal é muito mais vibrante do que ver um jogo de campo. É verdade. E foi um dos fatores que às vezes me deixa um pouco triste, né? Um pouco até revoltado, porque eu vou nos jogos do futsal feminino e eu vibro, cara. Eu saio de lá que, pô, parece que eu gosto mais de tietar as meninas, as suas atletas, do que os moleques, né? Do que os profissionais. Até porque são mala, a maioria dos jogadores é mala, mete a correntona. As meninas não, as meninas têm uma dificuldade que deixa elas serem muito humildes. Elas são muito humildes e são muito boas jogadoras. Hoje a gente fez uma matéria, acho que está aqui para eu passar até. A gente fez uma matéria com uma das suas atletas, com a Jéssica. 19 anos, a gente tem um quadro que chama Joias de Osasco. E numa humildade, um negócio diferente. E atravessam essa revolta, comecei tudo a falar isso, que é uma revolta porque essas jogadoras acabam tendo uma carreira curta, né? Abreviando uma história tão bonita, de um esporte tão bem jogado, até, como você disse, também concordo, muito mais difícil muitas vezes que o campo, mas tem muitas dificuldades, né, Tadeu? E não é só aqui, né? Se fosse só aqui, a gente dava um jeito. Ia atrás lá, mas é praticamente todo o Brasil. Eu acho que o esporte feminino ele tem uma dificuldade maior do que o masculino. Tirando os esportes de alto nível aí, que a gente vê algumas equipes de vôlei, de basquete. Basquete sofre bastante com isso também, não tem a mesma visibilidade que o voleibol. Infelizmente, para nós, a visibilidade é a televisão. E isso faz trazer os patrocinadores. Então, a gente precisava ter mais patrocinadores, a ajuda da televisão,
Que aí você passando na televisão fechada, aberta, qualquer televisão, você consegue trazer esses patrocinadores. Está sendo visto, né? Está sendo visto. E, aliás, de nossa parte, já pode confirmar. Sim, claro. Então, o que vocês fazem pelo futsal é importantíssimo para nós aqui. A gente fica muito grato porque está trazendo visibilidade para a Unip, para qualquer outra pessoa que se interessar em participar do futsal. E eu vejo o crescimento do esporte somente através disso. Através da televisão e dos patrocinadores entrando para fazer com que cresça e é aquilo que ele falou. Infelizmente, a carreira do atleta ela é pequena. O tempo útil de vida dele do atleta é pequeno e do feminino é menor ainda. É menor. É menor ainda, porque o masculino consegue com seus 30 e pouco, 32, jogar. O feminino já é mais difícil. Explica para mim, por exemplo. Eu tinha até uma amiga, né, que jogava no passado aqui, que era a Marina, boa jogadora. A Marina Belan, lá da minha cidade, de Marília, estudei até com ela. Dava um banho na gente, na educação física. Impressionante. Qual que é, por exemplo, você que já convive há muitos anos, qual que é, por exemplo, a perspectiva, o sonho, por exemplo? Eu vou escolher, a menina escolheu, jovem já, eu vou ser jogadora de futsal feminino. Qual você disse? No Bradesco Esportes, no exemplo do vôlei. A minha vontade é chegar no Molico, no Solis agora, no Molico. No futsal feminino, fica mais em sair do país? Tem algum lugar no Brasil que seja melhor, que não tenha esses problemas de falta de pagamento, de tudo aquilo que a gente sabe que tem em todo lugar? Sim. Esses problemas existem no Brasil todo. Que eu vejo o esporte no Brasil dessa maneira. Mas no feminino, tem alguns clubes que são diferenciados no Sul, Santa Catarina. Então, mas é um negócio que fica muito restrito. Não é igual o masculino que tem... O cara saiu daqui hoje, ele vai jogar em Carapicuíba e vai ter um... Nem fora do país, só Não. Nem fora do país tem Também não esse desejo, assim, não. Jogar aqui para sair do país. Eu não conheço o futsal lá fora, mas muitas jogadoras que foram voltaram dizendo coisas muito boas. Entendi. Lógico que tem os clubes que pagam direitinho, que dão uma estabilidade, que tem um campeonato. Agora, tem lugares aí do feminino que é muito precário também. Vai por ganhar um pouco mais, mas nem sempre tem a recompensa. Então, ou dentro da quadra, ou fora da quadra, não tem não. Então eu vejo assim, a perspectiva delas por isso que é importante a faculdade, como nós falamos no começo. A perspectiva delas, elas se formarem, serem pessoas, esporte, lógico, além de... Porque elas têm dons maravilhosos. Sim, além de estar fazendo o que elas gostam, que é jogar, que elas jogam muito bem, elas gostam de fazer isso, elas estão tendo oportunidade no estudo para, assim que acabar o período de jogo, de não aguentar mais, que é normal, de renovação, elas terem um futuro aí através do esporte mesmo. Muitos optam por situações que estão ali na quadra, fisioterapia, educação física, que já está vivendo aquilo, e outras matérias que pode, no futuro, elas irem correrem atrás do futuro delas. Mas é importantíssimo que tenha a faculdade por causa disso. Então eu imagino que uma carreira de uma jogadora deva passar do que? De 26, 28 anos? Assim... Né? Acabou de se formar ali, ficou mais um pouquinho até pela paixão, imagino, e já abrevia a carreira. Infelizmente, o esporte feminino está muito voltado às prefeituras. E com essa mudança, 2 anos atrás, mudou a regra dos jogos regionais e dos jogos abertos. Certo. Até então era até 21 anos. Então muitas meninas se tornavam na categoria adulto e não achavam mais time para jogar, porque a cidade quer investir quando pode jogar pela cidade. Não adiantava fazer um time adulto se não ia jogar nos jogos regionais e jogos abertos. Entendi. E aí mudou. Foi uma mudança boa isso para o feminino. Fez com que liberasse a idade. Então agora acredito que essa vida útil das atletas, que era até 25, 26, como você falou, eu acho que vai aumentar agora um pouco mais com essa mudança aí dos jogos regionais e jogos abertos, que elas vão poder passar a jogar um tempo a mais. Então a cidade não precisa ficar procurando meninas até 21 anos só para fazer o time, porque você pode manter essas meninas até um tempo a mais. Isso é bom para a cidade, você não precisa ficar trocando toda hora uma quantidade de jogadoras. Aconteceu isso até 2012, a gente tinha que ter só 6 adultos. Olha só. As outras 8, 9 jogadoras tinha necessidade de ser sub-21 para poder representar a cidade, senão a gente
E aí você não ficava nem Foi com o legal. sub-21 muito forte, A porque mudança foi legal, então. você não pegava muitas jogadoras boas, que tem algumas que queriam jogar só sub-20, não queria jogar no adulto. Entendi. Nós não tínhamos 2 times, nós tínhamos um time só adulto. E essa sub-21 completava o adulto. E muitas não vinham jogar pra gente porque, não, eu quero jogar no sub-21, campeonato sub-21 que eu vou aparecer. Se eu for aí, eu não vou ter muita chance de jogar. Então ficava um negócio meio quase quebrado. E com essa mudança, agora a gente faz um time só de adultos. Se quiser, um time só de adultos, isso é melhor. Uma Isso aí mudança foi bom. legal. Quanto à seleção brasileira, para mim, né, que já sou um pouco leigo e ainda acompanho, e para o pessoal, a gente vê que em cenário mundial, a seleção brasileira de futsal feminino, parece que recentemente ganhou outro título na Espanha. Como é que funciona? É uma realidade para jogadoras, por exemplo, hoje que vestem a camisa do Osasco, a sonhar? Fica mais reservado para o pessoal do Sul, parece que tem um futsal muito forte lá. Como é que é mais ou menos em relação à seleção brasileira de futsal feminino, Tadeu? A seleção, hoje o técnico, ele não tem muitos campeonatos para olhar, para fazer, acompanhar o futsal. Ele acompanhar em todos os estados é muito difícil. Isso se torna muito difícil ele acompanhar, mas ele vai muito, acontece muito o quê? Nos Jogos Brasileiros, Taça Brasil, que é uma semana, é um campeonato muito curto, Liga Nacional. Então, eu acho que assim, o técnico de futsal, da seleção, ele tem que pegar a base de um time mesmo. É diferente do então masculino. funciona assim. Eu acho Nesse que deve... ponto que eu não conhecia. Então fica mais, já que não se dá para se ver tudo, não dá para também ter muito entrosamento, vamos focar em um time e levar para a seleção. Eu acho que se você pegar uma base de um time, não é todos não, mas você pegar uma base e ir enxertando algumas jogadoras boas que tem no Brasil todo, eu acho que aí é o ponto ideal para formar uma seleção brasileira. Porque infelizmente tempo para treinar nós não temos. Competições de alto nível constantemente também não tem. Tem um Mundial que é de 4 em 4 anos. Entendi. Então fica meio disperso. Entendi. E hoje é feito assim, né? É mais pro sul mesmo. Não... Sim, Vou dizer assim, porque eu não acompanho do Brasil inteiro também, se o técnico não acompanha, imagina. Mas assim, as jogadoras daqui, cara, imagino será que tem jogadoras tão melhores assim em outros lugares? Porque justamente por isso, você tem um nível tão legal aqui, para esse pessoal, pô, será que consegue ter uma convocação para a seleção brasileira? Que de qualquer forma, a bolinha de gude é legal, né, cara? É uma coisa para a carreira que você vai contar pro resto da vida. Nós temos jogadoras, um núcleo muito bom no Sul, em Santa Catarina principalmente. Tá? Rio Grande do Sul teve uma época boa, agora deu uma caída. Paraná deu uma caída, mas tem times bons. Ceará tem um time muito bom, que é o Unifor, um time que está em todos os campeonatos de cenários nacionais, eles estão. E tem Espírito Santo, Minas Gerais, aí já são algumas jogadoras. As nossas jogadoras de São Paulo, elas são muito boas também. Entendi. Mas as melhores hoje em dia estão no Sul. Vamos tentar reverter isso aí. E só para... Você comentou de Campeonato Brasileiro, a gente já vai chamar o bloco, viu, Felipe? Calma aí. Você estava me explicando uma coisa aqui que eu também não conhecia. Tem que ser campeão estadual para jogar a Taça Brasil, e fora isso, tem outro campeonato que seja nível nacional, Tadeu? Como é que funciona? Sim, a vaga para a Taça Brasil se dá no ano anterior. Então nós temos o Campeonato Paulista aqui, que dura o ano todo. O campeão paulista ele ganha o direito de disputar a Taça Brasil no ano seguinte, que aí é uma sede, é um campeonato curto, é uma semana só de campeonato. Ano passado foi em Brusque, né? O ano passado foi em Brusque, nós fomos para lá, ficamos em segundo colocado. Olha que legal. Foi uma Taça Brasil muito boa, nós perdemos para um time muito bom, melhor do que o nosso. Tanto é que na fase, eles estavam no nosso grupo na fase eliminatória, nós perdemos de 8-2. Eu lembro que você falou que era um time... Foi um totó, um time muito, a gente até ficou preocupado. Só que aí na fase final nós fizemos um jogo muito bom, foi 2-0, mas nós com chance claras jogamos de igual para igual, fizemos um jogo final muito bom. Tinha sido o primeiro contato com esse time, imagino, então. Não, nós já jogamos com eles em 2010, era um time, lá em 2010 nós ganhamos deles. Qual time que é pra gente? É o Brusque, ele chama Brusque. É o próprio Brusque. É o próprio Brusque, desculpa, é Barateiro, chama Barateiro. Chama Barateiro. A cidade é de Brusque. Nós já jogamos com eles em 2010, eles eram um time sub-20, nós também tínhamos um time sub-20, fomos campeões, não em cima deles, eles perderam na semifinal. E toda vez que a gente vai para a Taça Brasil, eles estão. Kinderman, o Chapecó e o Brusque estão em quase todas as Taças Brasil, eles estão. E fora isso tem outra liga nacional. E tem a Liga Futsal Feminino, que é
quase o mesmo molde da liga masculina, só que aí são franquias. São que franquias. Cada clube compra a franquia e entra e disputa. Aí já não é cidade. Não, aí já não é prefeitura, classificação. Não, a prefeitura também até pode ter a vaga. Se ela comprar, o clube comprar a vaga, Comprar a ele- franquia? comprar a franquia, ele joga. Só que Entendi. aí não é de classificação. É você comprou, você participa desse campeonato. Comprou, que é uma jogou. coisa boa, porque traz um intercâmbio nacional, entendeu? Entendi. Isso falta para os jogadores. Como o campeonato deles, que eu citei no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eles têm poucas equipes. Aqui em São Paulo tem muito mais equipes disputando o campeonato. E eles jogam, como eles jogam pouco dentro do estado, Tem pouco time, eles né? jogam muito fora do estado. Então eles disputam quase todas as competições fora. E nós aqui disputamos poucas competições fora do estado. Montar o Audax aí logo e jogar, comprar a franquia e pronto, já seria importante. Tadeu, técnico do futsal feminino. A gente vai pro terceiro bloco, já a gente volta. Quer ficar bem informado com o que acontece na nossa cidade? Nel Correia, Nilson Martins, Renato Ferreira e Márcio Silvio trazem todas as novidades para você no TV Quintal. Toda quinta às 8 da noite, na TV Esporte Mais. No ano da Copa, a Ricabel já montou seu time e põe em campo um supermercado de peças e acessórios para o seu carro, com os melhores produtos e ofertas imperdíveis. Para o seu carro bater aquele bolão, olha só que super promoção. Óleo 20W50 da Total, apenas R$ 8,90 o litro e a troca é grátis. E a partir de R$ 12,90 você vai substituir o filtro de óleo do seu carro e a troca é grátis. Pneu radial 16570 Aro 13, a partir de R$ 149,90. Loucura, loucura, loucura! Montagem e balanceamento é grátis. Olhou para o seu vidro e não está enxergando nada? Vem para a Ricabel, você precisa conhecer o nosso pit stop. Palhetas, a partir de R$ 6,90. E a troca é grátis. Um brinde da Ricabel para você. E você pode pagar tudo em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito. A Ricabel quer você no nosso time. Aproveite! Plantão especial, sábado e domingo. E nesse time só está faltando você. Vem pra Ricabel! Garantir oportunidades iguais desde cedo é a melhor maneira de combater a desigualdade social. Por isso, o governo federal está investindo tanto na educação. Só aqui no estado de São Paulo já há recursos garantidos para a construção de mais de 500 creches e pré-escolas. Quase 40 mil professores participam do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. E mais de 2.500 escolas já oferecem educação em tempo integral. É assim que o Brasil está se tornando um país cada vez mais justo. Governo Federal. A gente está de volta com Edson Tadeu, técnico do futsal feminino da cidade de Osasco, que você vai se acostumar a ver mais transmissões durante esse segundo semestre, onde a TV Esporte Mais, agora nessa expansão para 9 cidades, também irá transmitir os jogos e você verá o trabalho do Edson Tadeu. Que nessa gestão do Lapas, o Tadeu, pelo que a gente ouve, né, a gente tem como parceiros também uma verba maior, né, para o esporte. Como é que está sendo também em relação ao futsal feminino, que a gente sabe que tem dificuldade, às vezes tem que trabalhar com algumas situações adversas, mas queria que você falasse hoje, atualmente, até para a gente saber as chances do time nesse Campeonato Paulista. Infelizmente, nós somos prejudicados. Não porque, é isso que você falou, é uma verdade, a verba do esporte está maior. Para o futsal, a verba veio maior. Só que nós montamos um adulto também, masculino. Então dividiu a verba com o feminino, então para nós, como feminino, acabou ficando pior, mas a gente sabe que se tiver masculino também, a visibilidade Você do quer futsal, crescer o esporte, claro, né? é o esporte. Nós não posso pensar só no feminino, seu time, né? porque eu sou do feminino.
Então a verba veio maior, sim. Agora na gestão do Lapas veio maior. Só que nós tivemos que dividir com o futsal masculino, que eu acho importante para a cidade também, que tenha futsal masculino, que o número de jogadores é muito maior no masculino do que feminino. Entendi, e a então, cidade precisa disso. a gente pode ficar tranquilo, as meninas estão bem para disputar agora o Campeonato Paulista. Tá tudo certinho, tudo em dia, como é que tá pra gente saber? Agora, passando essa fase aí difícil, que aconteceu até junho, agora nós retomamos o treinamento diário. Então tá tudo tranquilo, a perspectiva é boa. Passei para elas com todas as nossas dificuldades. Nós somos vice-campeões dos regionais, então se agora correndo tudo normal, a gente treinando e com o mesmo foco que elas tiveram, porque a diversidade era grande lá nos jogos. E elas conseguiram uma concentração lá de dentro para superar um monte de problemas e nós fomos muito bem. E como é que é para motivar nesse momento que está com dificuldade? Tem um processo até ter o pagamento. Você fazia a jogadora ir a campo, ir a quadra, no caso. E uma situação diferente, né? Sim, mas elas jogam muito por elas, né? Por nós, pela convivência. Consegue fazer uma família. Você tem que fazer, a gente não fica falando muito nisso, né? Principalmente por causa do Filipão, depois desses 7-1 a gente não pode falar de família não, mas é isso, elas jogam muito pela situação delas, pelo nosso grupo e todo o esporte, toda a modalidade. Se quiser chegar em algum lugar, conquistar algum objetivo, tem que ser fechado mesmo. Então elas se fecharam muito, foi difícil motivar, mas elas conseguiram trazer essa motivação e nós fomos muito bem. E isso nos deu muita força para a gente continuar agora, que está tudo normal, a gente continuar e buscar os resultados lá de campeões. Eu passei para nós temos mais 4 competições agora até o final do ano. Uma é os Jogos Universitários da FUP, que nós estamos na final. Depois tem os Jogos Abertos, que nós classificamos, os Jogos Abertos. Tem os Jogos, o Metropolitano, né, o estadual, que está em pleno andamento, já está na segunda fase, aí, no segundo turno. E se a gente classificar, for campeão da FUP, tem os Jogos Universitários Brasileiros. Também é uma competição que a gente quer muito participar, que é no nível nacional. E se a gente tiver encaixado com essa concentração que nós tivemos nos Jogos e com a capacidade agora do treinamento, a gente tem condições de chegar... Essa que vai ser em Aracaju, não? Isso, em Aracaju é o Jubes, a gente precisa classificar, precisamos ganhar. Eu conversei com o Pedro para a gente transmitir essas finais e de repente ir para lá para transmitir também. Sim. Parece que as finais já são agora, né? Agora em agosto, só não tem a data marcada oficial, mas é em agosto. Aí nós vamos jogar a final contra a Uni Santana. Ganhamos na fase inicial por 2-1, mas é um time bem equilibrado, é um time equilibrado, é um time de Guarulhos que representa lá a universidade. Então vai ser um jogo difícil, mas nós temos condições de ganhar e o nosso objetivo é ser campeão da FUB para a gente irmos para o Jubes, que é lá em Aracaju. Tá certo. Vou fazer agora aqui uma condição de equiparar um pouquinho, de comparar o campo com a quadra de novo. A gente viu recentemente, né, na seleção brasileira, um time totalmente descompassado, totalmente, né, distanciado, muito chutão. É desse cara aqui mesmo, infelizmente. Vitorioso, mas que ficou com a marca do fracasso, nesse vexame de 7-1. No futsal a gente vê as coisas diferentes, e são diferentes mesmo, Tadeu. No aspecto de treinamento, a gente vê que toda jogada sua, ela não pode ser as frouxas, né? Da forma que o cara quiser, não, eu tenho um destaque aqui individual, eu sou canhoto, não sei o que, eu vou jogar do jeito que eu quero, eu sou o dono da bola. No futsal, a disciplina, até técnica, é diferente, Tadeu? É, muito. Eu não acompanho o campo, eu sou um espectador do campo, nunca vivi profissionalmente o campo. Minha vida toda foi no futsal, mas o futsal, ele é totalmente coletivo. Tudo que se coloca no futsal, ele é treinado. Saída de bola, lateral na defesa, lateral no meio, lateral no ataque, goleiro linha, 4 contra 3, quando o jogador é expulso. Então, muita coisa, né? É lógico que se você conseguir aliar uma parte técnica da jogadora e do jogador nessa parte tática, ele vai ser um jogador diferenciado. Mas muitas vezes tem jogadoras nossas que a gente fala, não brinca que não dribla um cone. Mas ela joga futsal, porque ela tem um passe diferenciado, ela corre na hora certa, ela marca muito bem. Então o jogo de futsal ele é muito dinâmico quase isso. Você não precisa ter habilidade. Se você conseguir aliar tudo isso, que
que é treinável. Igual você falou agora que tem algumas atletas Com que a- tem esse drible, né? Com a técnica individual, aí a jogadora fica diferenciada, o jogador fica diferenciado. Mas no futsal a gente tem muito trabalho disso. E eu, como um espectador do campo, eu não vejo isso no campo. Até me deixa triste, porque eu falo, poderia ter algumas coisas mais no campo, combinadas, ensaiadas, e a gente não vê. Da arquibancada você não vê. E no futsal, da arquibancada, você consegue analisar o que está acontecendo no treinamento. Você vê que aquilo lá é treinado, e é Não mesmo. tem como ser diferente, né? A gente vê porque é jogada mesmo. Não é que ela pensou em passar ali. Ela tem aquela jogada para fazer numa saída de bola, enfim, todas as variações que você acabou de citar. Sim. E a gente citou aqui também, estava conversando com ele, é diferente no campo, mas nós temos um exemplo muito positivo aqui, até de uma mudança desse pensamento, que é no Osasco Audax, que é com o técnico Fernando Diniz, que você for no treinamento dele, primeiro que ele começa cedo e termina 2 horas da tarde, não sei como os caras param em pé, treina pra caramba, mas é muita variação de jogada, repetição, treinamento intensivo na sua essência, muito passe, é uma repetição de passe, porque é um jogo de risco. Acho que você já acompanhou, é até a pergunta, se você conhece um pouquinho desse estilo Audax de jogar futebol, com posse de bola desde o campo de defesa, com o goleiro, coisa que vocês fazem muito, principalmente com a goleira, no caso a goleira linha, né? E existe muito isso, posse de bola, transição nas posições, é um jeito diferente. Você já acompanhou, Tadeu? Acompanhei, de arquibancada, claro, lá junto com ele no campo eu nunca não estive presente, mas só da arquibancada você vê uma coisa que é diferenciada de todos os outros times. Isso fica claro, até para uma pessoa leiga, vendo o Audax jogar, sabe que ele é diferente de todos os outros que estão jogando. Isso é uma coisa muito boa. E é bonito, né? Muito bonito e é uma coisa boa. Uma coisa diferente se torna uma coisa boa para o esporte. Não fica na mesmice que é lá sempre, porque senão um time que está aparecendo, que está subindo, é um time forte do Audax que está querendo ocupar o espaço dele. Se ele fizesse a mesma coisa que os outros, ele estaria igual aos outros e não teria muita oportunidade. Nós temos uns grandes aí, ditos grandes, que ditam a regra do jogo. E ele fazendo isso, ele está fazendo isso, o Audax, com essa Fernando Diniz, com esse trabalho, que vem muito, eu acho, do futsal. Você estava me contando aqui. Conheci ele no futsal. Era um bom jogador, então? Um excelente jogador de futsal. E dava trabalho para nós, quando a gente era técnico de Eternite, ele jogava na GM. Legal. Dava um trabalho muito grande. Como jogador, vocês dois não se enfrentaram, não, eu sou um pouco treinador? mais velho que ele. Eu sou um pouco mais velho, então eu já era preparador físico. E era Diniz? Não, a gente chamava ele de... O apelido dele era Testa. Testa? Testa. Mas um excelente jogador que chutava muito no gol, drible curto e o bate Era esse cara que tinha um drible, tinha algo a mais no futsal. Tinha um diferencial. Além da parte tática, que o futsal desde aquela época já tem, ele tinha a parte tática diferenciada dos outros, então ele foi um excelente jogador, lógico. Tem que promover esse encontro de vocês dois grandes treinadores aqui de Osasco. Eu viria com o maior prazer. Na verdade? Viria com o maior prazer. É lógico que ele foi para o campo, porque o campo traz muito mais visibilidade do que o futsal, claro. Mas ele era um excelente jogador de futsal. Passou por todos os grandes, fez uma boa escolha, apesar de ter, eu tenho certeza, ele traz essa herança, né, pro seu time agora, né? Claro. Traz uma herança do futsal. Agora, uma coisa é certa, o que ele está colocando ali no Audax, que é uma coisa diferenciada, tem coisas do futsal ali também. Né, tenho certeza que tem. Tenho certeza que inspiração, tem. né? É lógico que não é o mesmo trabalho do futsal no campo, mas que se assemelha a algumas coisas, traz sim do salão. Muito legal saber disso, eu sinceramente não sabia. É um estilo novo, muito particular e que fica ainda mais em evidência quando agora todo mundo fala isso. O time do Brasil, o futebol brasileiro, está ultrapassado, não evoluiu, né? Levamos uma aula para a Alemanha, já foi assim há 4 anos. E de repente surge, é verdade que não em grande escala, não está no Palmeiras, mas vem num time já financeiramente legal, com condições de demonstrar isso. Então que seja aqui, quem sabe que nós não sejamos pioneiros. Quando eu acho que sejamos nós o Audax. Eu acho que ele tem grande chance. Não é verdade? Se tiver um trabalho de base, que você me disse que eles estão querendo fazer, um projeto, e tiver um trabalho de base para esse tipo de tática de jogo diferenciada, eu acho que vai trazer frutos bons para nós, sim. Tomara. A gente tem um quadro aqui no nosso Encontro Esportivo que chama Fala Dele. A gente coloca personalidades, apesar de não conhecer muito do futsal e nem
da vida do Tadeu. Trouxe aqui algumas pessoas que a gente sabe que convive com ele, para a gente trazer aqui a palavra dele nesse momento aqui do programa. Vamos ver quem que é o primeiro. O prefeito Jorge Lapas, a gente citou ele já, mas a opinião de um treinador de um time que tem a prefeitura como parceira também, para falar do Lapas. Olha, é um prefeito que eu acho que tem muita vontade de fazer a coisa certa. Tive alguns contatos com ele desde a época que ele entrou. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que quer fazer o esporte. Eu acho que ele tem que achar um meio correto ainda de captar recursos maior para o esporte. Mas eu acredito muito nele. E gosta muito de esporte. Vamos ver quem que é o próximo. É o secretário da atualidade. Você vive, consequentemente, muito direto. O secretário Tinha de Ferreira. Também é uma pessoa que eu conheci no ano passado. No princípio ficamos com o pé atrás, porque não andava a coisa, mas vimos que é uma pessoa que quer fazer muito. Participa do esporte, está presente em todos os lugares que você vai, que tem uma competição, pode ser de bolinha de gude, como você citou, ou um campeonato de boccia, ele está presente na final. Então é um cara que está correndo atrás. Precisa de uma finalização melhor das atitudes dele em termos práticos ali. Mas é um cara que está querendo fazer a coisa certa. Vamos para o próximo. A técnica que foi tetracampeã brasileira, Liliane Silva Nani. Você vai me desculpar, mas não conheço. Ela você não conhece. Foi a técnica da Seleção Brasileira de Futsal. Futsal? Foi técnica de futsal que foi campeão lá na Espanha. Vamos para a próxima, então. Me desculpa, mas eu não conheço. O Felipe Pirolo. O Falcão, que é do futsal também. Falcão, trabalhei com ele em 2010 no São Paulo. Eu era preparador físico. Uma pessoa difícil de lidar. Verdade? Difícil de lidar. Muito egocêntrico. É mesmo? Muito egocêntrico. Mas um cara super diferenciado no futsal. Um cara que quem sou eu para falar do Falcão? Um cara que sabe muito nas quadras, vive ali, é um jogador de futsal. A qualidade técnica dele, não tenho o que falar, é a melhor do Brasil, no momento é a melhor de todos aí dessa última década, é o melhor jogador que nós temos. Mas tive a oportunidade de trabalhar com ele ele é difícil de lidar. Era um cara mala, um cara egocêntrico. É egocêntrico demais. É mesmo, cara. Tá vendo? Também não conhecia o Tadeu do futsal do esporte. Temos um momento legal aqui pra gente encerrar, Felipe, porque o tempo urge, né? Não tem jeito. Entrevista muito legal, ficaria muito mais tempo aqui. A gente em off falou mais, que demorou aqui pra gente começar a gravação. A gente em off falou muito mais do que no programa, na verdade. Mas a gente tem um momento aqui legal para trazer um pouquinho pro técnico Tadeu, escutar as suas companheiras, suas jogadoras. Vamos ouvi-las. Falar do nosso treinador Tadeu é meio difícil, porque além de um excelente profissional, ele é um grande amigo aqui dentro, a gente sabe que pode contar com ele e as qualidades que ele tem, assim, ele transmite para o grupo e é bem legal. Acho que é isso que mantém o nosso grupo unido. Ele é todo sentimental também, chega em final, chega em jogos importantes, quando a gente está passando por dificuldades, ele é o primeiro a se emocionar com a gente, então a gente não tem nem o que falar sobre ele, assim, é até difícil eu colocar algumas palavras para falar dele, só que eu espero que ele continue muitos anos ainda no futsal feminino, ajudando a gente, porque ele é um cara que batalha muito por nós e a gente sabe disso. E com certeza esse ano a gente vai se dedicar ao nosso, sei lá, dar o nosso melhor por ele, porque ele está lutando pela gente o tempo todo. E é isso. Eu tenho certeza que as minhas palavras são as das meninas também. Acho que elas devem ter até mais qualidades para falar dele do que eu. E eu espero poder contribuir muito com o sucesso dele e com o nosso sucesso esse ano e quem sabe os próximos anos aí. Eu conheci ele esse ano. Incrível, é um treinador sensacional. Ele é muito sério, ele é perfeito no que faz, ele quer tudo certinho. Então, nosso time tem tudo para chegar em alguma final, a gente tem tudo para bater qualquer campeonato, sendo nível superior ou inferior. O Tadeu é excelente técnico, como excelente como pessoa. Ele é incrível. É um treinador assim que inspira qualquer pessoa. Ele é um profissional excelente. Queria que você... Tá com moral, hein, professor? O pessoal gostoso ouvir isso, né, cara? Isso daí, profissionalmente, pra gente, traz uma coisa que não tem dinheiro que paga isso ouvir, né? Então, a gente fica contente pelo trabalho que a gente faz aqui há muito tempo, primeiro no masculino, agora no feminino,
O importante é a gente trabalhar honestamente, sair de cabeça erguida e sempre que encontrar essas jogadoras em outros lugares, em outros times, a gente tem condições de levantar a cabeça e cumprimentar. E é difícil, né, Tadeu? Imagino ter até essa proximidade, porque são jogadores que você disse, às vezes não dá muito para ficar muitos anos com as mesmas, né? Mas em pouco tempo, por dificuldades que tem que enfrentar extra, quadra, e tem uma proximidade muito grande com vocês, né? Sim, nas dificuldades é que você vê quem é parceiro, quem não é. Então, você às vezes aprende a conviver com uma pessoa na dificuldade. Porque quando está tudo bom, todo mundo é legal, todo mundo é bonzinho, tá tudo bom. Agora, quando aparece uma dificuldade, é que você vê com quem você pode contar ou não. Se unir, né, cara? E esse grupo e os grupos que vieram aí os anos anteriores, ainda mais esse, só tenho a elogiar esse grupo porque ele está sendo muito bom de trabalhar. E elas conseguiram, volto a falar, elas tiraram uma força nesses nossos jogos regionais muito grande de interior delas aí, do grupo, para a gente conseguir esse resultado, que não foi esperado, a gente queria ser campeão, mas pela nossa situação elas mostraram uma garra muito grande, um poder de concentração e de superação muito grande. Isso trouxe muitas coisas boas nossas daqui para frente e a gente vai ter que usar isso daqui para frente nos próximos campeonatos. A gente tem aqui, a gente sempre traz as palavras do senhor Mário Teixeira, e ele fala que não gosta de Copa do Mundo porque é uma grande festa. Na verdade não é futebol, não é esporte, é uma festa. Minha tia fala lá que tem que tirar o Hulk, ela nem sabe onde joga o Hulk. E aí ele fala disso já no futebol, que tem uma abrangência tão grande. E aí a gente chega aqui e pega um profissional há tanto tempo, de muita capacidade, até de mais dificuldade a gente percebe do que treinar um time de campo, vencedor, né, mostrando com as jogadoras uma convivência tão legal, jogadoras tão legais também, sofridas, não consegue ter um aspecto financeiro legal. Então a gente fala, esse que é o esporte de alma, né, a gente aprende a admirar cada vez mais. O máximo que eu puder transmitir, aqui estou à frente da TV também, tive a oportunidade de dar o meu voto aqui para a gente transmitir, vamos transmitir do futsal e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, esse trabalho de vocês, voltando a falar, é muito importante, o futsal feminino principalmente não aparece em lugar nenhum e vocês estão mostrando para Osasco e região aqui, para todo o público aqui, tem algumas coisas boas fora o futebol. Infelizmente a nossa imprensa é toda voltada para o futebol. Eles preferem falar do cachorrinho, do Romário, do que passar um jogo de categorias menores, do futsal, que é uma emoção muito grande. Eu não sei se vocês já acompanharam, mas a emoção de um jogo de categoria menor, de sub-9, sub-11, é maravilhoso você assistir. Mesmo que você não tenha um filho lá jogando, se você tiver um filho jogando então, aí é que vira uma loucura. Tem até uns pais que você tem que controlar ali, porque eles querem estar dentro da quadra. Mas a emoção do jogo de futsal é muito grande. Tá? E vocês mostrando isso faz com que milhares de garotas e de familiares se sintam muito agradecidos com isso. Porque senão, se não fosse vocês aqui na nossa região, a gente não estava aparecendo em lugar nenhum e elas não estavam aparecendo, demonstrando o que elas fazem de melhor, o que elas gostam de fazer. E isso pra gente é importantíssimo. Você e elas avisem que tem um novo fã, mais fã ainda do que antes. Obrigado pela entrevista. Volte sempre aqui à TV Esporte Mais. Eu que agradeço a oportunidade de a gente divulgar o futsal, porque é sempre importante para a cidade e para a modalidade e para todos nós que vivemos o futsal aparecer num programa desse com vocês aqui da TV Esporte Mais. É muito importante para a gente. Então, sempre que você quiser, você pode contar comigo que eu estou aqui. Grande profissional Edson Tadeu foi nosso convidado no nosso encontro esportivo, que volta sábado que vem. Um grande abraço e até lá. Eu vi ali.